pra que a gente não perca os miolos hoje, tananana, a gente precisa ter fome da vida real. Desmiolando. Temos uma convidada muito ultra mega power especial hoje aqui no podcast. Minha amiga da vida, Milena. Eu amo trocar tudo sobre a vida com ela. Eu amo a visão de mundo dela. Então, nada mais justo do que trazer vocês pra ouvi-la. Porque é um egoísmo não dividir essa cabeça com vocês. Então, eu deixei ela escolher o tema e ela jogou assim no WhatsApp. Eu mandei. Ela veio pra cá porque ela é de São José dos Campos. Ela veio pra BH me visitar. Falei isso no episódio anterior. E eu falei, Milena, você vai gravar um episódio comigo. O que você acha que pode ser o tema? Aí ela só soltou assim, FOMO da vida real. Aí eu falei, ok, gostei. E aí assim que ela chegou do aeroporto, ela já chegou aqui contando vários exemplos sobre o que significa essa FOMO da vida real. E primeiro, mas não menos importante, antes da gente fritar os miolinhos, clica na tecla seguir, pelo amor de Jesus, e pra gente crescer muito e conseguir bater a minha meta de 2025, que eu fiz, que é crescer esse podcast, chegar a mais pessoas e ver mais resultados de vocês colocando em prática o que a gente compartilha aqui. Se vocês também quiserem ajudar mais, é só compartilhar o podcast no Instagram, me marcar, porque eu amo ver o rosto de vocês, saber quem tá aqui com a gente. A gente também tem a nossa comunidade no WhatsApp, que o link, todos esses links estão aqui, todos os links que eu comento vai estar aqui na descrição. Então entra lá pra vocês estarem com a gente mais pertinho. E claro, óbvio que vocês têm 10% na Fábrica de Afetos, vocês já sabem, é miolos com letra maiúscula. E vocês corram pra aproveitar pra ter suas ferramentas pro carnaval, que já tá chegando. E vamos lá. Pra começar, eu gostaria de perguntar aos senhores: vocês têm vivido pelo que você deseja ou pelo que você acha que deveria estar fazendo? Eu vou deixar a Milena responder essa pergunta. Você acha que você tem vivido pelo que você deseja ou pelo que você deveria estar fazendo? Amiga, primeiro, obrigada! Gente, Educada. não, sério, é muito especial estar aqui, porque eu sinto que esse podcast talvez seja uma gravação de uma das nossas conversas ordinárias do nosso dia a dia, das Dos nossas nossos semanas. FaceTimes. Sim, dos nossos FaceTimes, porque acho que a gente reflete sobre muitas coisas, né? E quando você falou, nossa, pensa num tema, eu tinha acabado de passar, assim, por uma reflexão. Eu tinha visto um vídeo da Fernanda Torres, eu gosto muito de cinema, é, assim, uma das minhas paixões, meus hobbies. E talvez vocês tenham visto aí nas redes sociais circulando dela falando, né, que às vezes a gente vive pelo momento da foto, pelo momento da selfie, pelo dia que a gente pegar o diploma, pelo dia, sabe, que eu conquistar a minha casa, por esses grandes dias, sabe, esses grandes momentos, mas ela fala, né, a vida acontece toda hora, né, a vida acontece o tempo todo. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque bem nesse dia eu tava, obviamente, no Instagram, né, vendo esse vídeo, e tava chovendo, assim, do lado de fora, eu tô de férias agora, e uma das coisas que eu gosto de fazer é ficar olhando a chuva, assim, só contemplando, e eu vendo esse vídeo eu fiquei, meu Deus, como que eu tô com medo de perder o que tá acontecendo aqui na rede social e eu tô perdendo, na verdade, o que tá acontecendo ao meu redor, sabe? O que tá acontecendo com os meus pais que estão envelhecendo, com os meus amigos que estão sem falar comigo, sabe? Pelo tempo que tá mudando lá fora e eu não tô percebendo, sabe? Então, acho que daí muito que vem essa reflexão de será que eu tô vivendo pelo que eu quero, pelo que tá acontecendo ao meu redor, ou eu tô desejando uma vida que nem é minha e que nem é pra ser? Porque cada história é uma história, né? E esse tanto de desejo, ele te consome, né? Por isso que a pergunta é assim, você tá vivendo pelo que você acha que deveria estar fazendo? Então acaba que todos os dias eu acho que eu tenho que fazer muita coisa, porque eu vejo muita coisa acontecendo, porque eu tenho acesso a muitas informações. Então a minha vida, ela é preenchida pelas 1000 coisas que eu quero fazer e acho que eu deveria estar fazendo, que eu não estou. E aí, nesse meio tempo, eu perco de saber o que eu realmente quero. Desse tanto de coisa, o que eu realmente quero?
né? Porque quando a gente faz um monte de coisa, a gente não faz nada. Então você fica aí nesse desejo de viver um monte de coisa que te deixa ansioso, que preenche seu dia, que rouba suas energias, que te consome, e você não faz nada. Você não sai do lugar. E aí você tem a sensação de que a sua vida tá passando mais rápido do que a sua capacidade de lidar com ela. Não sei se você tem esse sentimento também, mas a gente estava até conversando sobre isso, a gente ouviu um podcast recentemente falando sobre essa questão do descanso, né? Da capacidade nossa de descansar e como a gente, às vezes, expressa o que a gente mais quer no descanso. E nessa... A gente o quê? Expressa o que a gente mais quer No descanso. no descanso, porque a nossa mente está ali com um espaço para a gente refletir, ruminar em cima das nossas ideias, do que a gente quer fazer. E essa cultura que a gente tem crescido do FOMO, de ficar o tempo todo acompanhando o que os outros estão fazendo e preenchendo ali a nossa mente, o nosso tempo com aquilo, a gente acaba não tendo tempo para pensar e refletir o que eu mesmo gostaria de estar fazendo. Porque o tempo inteiro eu estou pegando o celular, eu quero ver quem está indo em qual festa, quem está fazendo tal coisa, quem está conseguindo algum acontecimento, e os acontecimentos da minha vida mesmo acabam não acontecendo, porque eu estou me ocupando e eu acho que eu quero aquilo que o outro tem, mas será que eu quero aquilo mesmo? Então, eu acho que isso consome a gente de uma forma que a gente acaba se perdendo no meio desse fenômeno que é o FOMO. Nossa, a gente não contextualizou o que é FOMO. Gente, desculpa. Fear of missing out. Que significa o quê? O medo de você perder algo. E o FOMO da vida real, pra mim, é o medo de perder a própria vida real. Então, hoje a gente tá cansado de ouvir que tá nas tendências de 2025, que os jovens estão cada vez mais fadigados, cansados da internet, que a gente quer sair disso, que a gente tá procurando alternativas offline, blá, blá, blá. Então a gente quer isso, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como fazer isso porque a gente se sente preso ali, preso à internet, tipo, a gente não consegue sair sem o celular porque a sua carteira tá no celular, tudo tá lá. É assim, eu quero, mas não sei como, e aí eu tô preso, é meio que uma sensação de prisão. E aí o FOMO é o medo, na verdade, do que eu tô perdendo da própria vida real, não o que eu tô perdendo na internet, mas o que eu tô perdendo da vida. E eu não sei como ir pra vida. Então você fica meio que assim, eu quero ir pra vida, mas não sei como. Sim. E aí eu fico aqui na internet, aí eu fico frustrada. E é interessante esse conceito, porque eu fui dar uma olhada de como surgiu o FOMO, né? De onde veio esse termo, quem inventou, quem, enfim, pensou nisso. E eu tava ouvindo o podcast do criador, ele chama Patrick McGuinness. E daí eu fui ouvir, ele tem um podcast falando assim, comemoração dos 20 anos do FOMO. E na realidade, na época que ele criou, foi em 2004, mais ou menos. Não foi nem num contexto de internet. Ele tinha passado para fazer um MBA em Harvard e lá ele viu aquele tanto de oportunidade, aquele tanto de coisa para fazer, ele ficou deslumbrado, assim, meu Deus, o que é que eu faço? E ele brincava com os amigos dele assim, nossa, tô com medo de perder alguma coisa, que com certeza eu tô perdendo, tem tanta coisa nesse lugar. E enfim, ele criou, decidiu publicar um artigo sobre isso, e aí alguns anos depois, acho que na festa de comemoração de 10 anos da turma dele, alguém procurou ele e falou, olha, eu queria fazer uma reportagem sobre FOMO, porque agora o termo tá no dicionário. Tipo, ele nem sabia. E aí ele viu que estava sendo linkado ao uso das redes sociais e tal. Então, como que até o termo inicialmente foi linkado a você perder coisas da vida real. Só que parece que a internet se tornou tão orgânica e parte do que a gente faz, do que a gente é até, talvez, que a gente tem misturado um pouco de... Se a gente quisesse perder as oportunidades da vida real, talvez esse sentimento fosse um pouco menos prejudicial pra gente do que o sentimento depositado na internet. Porque... a gente conversou muito sobre isso, né? Nem tudo que está na internet é verdade. A gente vê um fragmento muito pequeno da vida das pessoas. Nossa, muito verdade isso. Então, assim, a gente já sabe disso, isso tudo aqui são coisas já sabidas, mas não tem como, quando você tá vendo a internet, você ficar se lembrando disso toda hora. A partir do momento que você consome, aquilo te consome também. E aí você vai achar, mesmo você já sabendo que nem tudo ali é verdade, inclusive é uma parte tão pequena, mas tão pequena, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo. No meu antigo relacionamento, né? Todo mundo da internet achava que a gente era o casal perfeito. E assim, foi um choque pra todo mundo da internet. Porque na internet tudo é perfeito. Só que na vida real não é assim. E são pouquíssimas pessoas, igual a gente tava até dando um exemplo da Fernanda Witwiski, que ela vira e fala, gente, meu casamento está em crise, estamos voltando pra terapia de casal. O que mais que ela falou sobre isso? Falando sobre a saúde mental dela e sobre os dilemas que ela tem na mente dela e como isso é tão raro de achar na internet. E quando que você vai ver, por exemplo, um casal que eu super mega admiro, é aquele cara que apresentava Globo Esporte e a Rafa Brits. Nossa, eu amo eles.
E pra mim, eles são perfeitos, perfeitos. Pra mim, eles não têm defeitos. Aí eu fico, gente, como que eles são casados há tanto tempo, têm filho, e eles são, tipo, tão apaixonados e não sei o quê. E eu nunca vou, enquanto eu estiver comparando isso, o relacionamento deles, nunca vou ficar lembrando assim, não, isso não é verdade, tem alguma coisa que ali não é saudável, que não é bom, que não sei o quê. Porque a gente não sabe o que que é. Então, como a gente não vê isso, a gente nem pensa nisso quando a gente tá vendo. Então, eu acho que é mais fácil a gente realmente trocar o FOMO da internet pelo FOMO da vida real. Porque ali a gente tem mais certezas. A gente consegue ver mais a realidade. Por que gera tanta ansiedade na gente ficar observando ali os detalhes da vida de todo mundo? Porque parece que tá todo mundo resolvido. Você só vê o fragmento resolvido da vida das pessoas. Tipo, você só vê o dia que a pessoa foi lá e, sei lá, conseguiu se formar. O dia que a pessoa foi lá e casou. E a gente acha que é a parte mais feliz da vida dela também, né? E nem é a parte mais feliz da vida dela. Quando se resolve, também não é a parte mais feliz da nossa vida. Quando algo que a gente quer muito se resolve e acontece, essa não foi a parte mais feliz. A gente acha que a gente vai ficar muito feliz quando aquilo acontecer, mas na verdade a parte mais feliz foi alguma coisa que aconteceu ali no processo. Quem te apoiou, quem tava ali do seu lado. Você até fez essa reflexão nos stories. Então, por exemplo, dá os exemplos aí que você deu. Da faculdade. Às vezes a gente fica ansiando tanto por aquele dia, e eu tô fazendo um projeto, né? Tô pesquisando com os amigos. E eu dei esse exemplo, né, de que o dia que a gente entregar o nosso trabalho, a gente for pesquisador pela instituição renomada, tal, não sei o quê, cara, vai ser ótimo, a gente super quer isso, a gente, né, está trabalhando para isso. Mas eu vou lembrar muito mais das reuniões que a gente teve, das risadas, de chorar de rir que a gente teve com o nosso orientador, de como a gente estreitou nossos laços de amizade, de como eu aprendi com a vida deles. Igual a faculdade mesmo, o dia que eu me formar, depois de 6 longos anos, é óbvio que esse dia vai ser um dia incrível, mas o tempo que eu passei com as minhas amigas da faculdade, ver o filho, uma das minhas melhores amigas de faculdade grávida, e o tempo que a gente cuidou do neném dela. E não só isso, não é só parte feliz também, mas eu sou muito apaixonada pelas nossas crises, pelas nossas partes ruins da vida mesmo, tipo, pelas nossas dificuldades. Eu olho para as coisas que eu mais queria e quando eu consegui, e a parte que eu mais gosto é ver o quanto eu sou forte, o quanto eu consegui superar, o quanto eu consegui fazer daquela dor uma cura, o quanto eu espalho essa cura. Então eu acho que e o evento em si, o acontecimento em si, ele acaba ficando tão pequeno. Ele é importante, mas ele fica tão pequeno diante de todos os outros, sabe? Então, é por isso que a gente fala, né? Que a gente tem que aproveitar a jornada, o processo, não. No fundo, são eles que mais importam. Porque eles são os que mais duram. Porque o acontecimento em si, ele é muito rápido. Sim, eu tava vendo um vídeo de uma moça no Instagram, acho que eu até te mandei, não sei se eu mandei, mas ela falava assim, a gente confunde muito propósito com projeto. A gente às vezes vive pelo projeto. Meu projeto é ir pra Los Angeles. Tá bom, e o dia seguinte que você for? E aí, o que você vai fazer no dia seguinte? Meu projeto é... A gente precisa ter propósito, sabe? Porque se a gente tem um propósito, esse propósito move a gente independente dos lugares que a gente passa e alcança. E o propósito faz com que a gente transforme as dificuldades daquele momento em algo bom, em algo que vai fazer com que a gente continue indo pra frente. Porque se eu vivo pelo dia, tá bom, cheguei naquele dia, e aí, o que eu faço depois disso, sabe? Será que não importa mais o que eu vivi até chegar naquele dia? Então, eu acho que, às vezes, esse sentimento de eu não quero perder o que está acontecendo, muito mais sobre projeto do que propósito, porque cada pessoa faz o que faz por propósitos diferentes, sabe? Porque se eu fico me espelhando, por exemplo, muitas pessoas fazem podcast, mas cada um faz por um propósito diferente. E se você sabe muito claro por que você está fazendo aquilo, você vai lá e finaliza, entendeu? Você vai e colhe os frutos daquela caminhada. Mas se você quer fazer só por fazer, entende? Tipo, muitas pessoas chegam ao mesmo lugar. Se você quer fazer só porque você viu uma reportagem falando que podcast tá em alta, que é uma plataforma legal pra você poder compartilhar, pra você ter comunidade, e que você viu as pessoas com quem você mais se compara, sente inveja, compete ali, né? Fazendo, aí você vai lá e começa a fazer também, sem parar pra pensar o porquê de verdade, de fato, você tá fazendo isso, né? Mas eu acho que quando a gente entra na questão de propósito, né? Eu acho que o FOMO da vida real, ele tá ligado a esse fator, o fator da falta de clareza nos nossos próprios desejos, né? Porque essa falta de clareza a gente começa a seguir sonhos que não são realmente nossos. Mas no fundo, se a gente parar pra pensar no propósito no geral, eu tava ouvindo um podcast do Espiritismo Simples, que tem toda segunda-feira, que eu sou muito fã, e o primeiro do ano foi sobre isso, tipo, qual é o meu propósito? E aí quando ele pergunta isso, eu fiquei, meu Deus, deve ser uma coisa muito complexa, qual é o meu propósito? Porque eu entrei em crise, eu falei, meu Deus,
preciso elaborar o meu propósito. Tem que ser uma coisa super complexa. Não, já comecei a fritar. E aí ele foi e respondeu, o propósito de todos nós é fazer o bem. Só que aí dentro desse propósito você tem os seus mini propósitos. Mas o propósito no macro é fazer o bem, ponto. Então, você não precisa saber exatamente uma coisa super mega elaborada do seu propósito. Mas se ele tá pautado no fazer o bem, aí sim as coisas têm força, aí sim as coisas têm movimento, sabe? Se ele tá pautado em algo que não tá sendo pensado somente em você, e sim num coletivo, que tem muito mais força, no Espiritismo Simples ele até fala assim, quando você vai fazer uma oração e você pede algo só pra você, então, por exemplo, eu quero esse ano conseguir abrir uma filial da minha empresa, versus, Senhor, quero abrir uma filial da minha empresa, para contratar mais pessoas, para espalhar o que a gente propaga para mais pessoas. Tá vendo que isso eu tô pensando no coletivo? Tipo, eu quero abrir algo para mim, mas eu sei que é pro bem coletivo e eu tô pensando no coletivo. Então, isso tem força, reverbera muito mais energeticamente falando, né? E a gente sabe que a energia, ela é frequência, então ela independe do lugar, do espaço. Então, quando a gente tá pensando no bem, no coletivo, isso tem muito mais força. Quando a gente tá pensando só na gente, na competição, só porque o outro tá fazendo, a gente já perde força, sabe? E aí a gente fica super sobrecarregado, a gente fica cansado muito mais rápido. Porque quando a gente tá fazendo algo que a gente vê realmente, que a gente tá ali por inteiro pelo nosso próprio desejo, por mais que aquilo nos deixe cansados fisicamente, emocionalmente, a sua empolgação em fazer acontecer, a sua força, ela se sobrepõe a isso, né? Então, se você quer saber se você tá no caminho certo, você pode se perguntar, tipo, isso aqui que eu tô fazendo tá tocando profundamente a minha alma? Porque se tá tocando a minha alma, já tá indicando o caminho. Isso aqui que eu tô fazendo me gera curiosidade, empolgação? Isso também já indica o caminho. Ou então, não, isso aqui que eu tô fazendo só me gera estresse, só me deixa muito mal, preocupado, dormindo mal. Isso já é uma indicação de que, peraí, vamos rever isso aqui. E aí, às vezes, você se frustra muito porque a gente tem, isso é um outro fator, né, que ajuda a gente a perceber por que o FOMO existe, com o que ele está ligado, atrelado a, ele também, além dele estar atrelado a essa falta de clareza, de propósito, da comparação, dessa competição, ele também está muito atrelado com a nossa cultura da performance. Então, para você ser uma pessoa que tem prestígio e que você é valorizada, você tem que estar fazendo algo extraordinário. Tá bom, então e se você tá fazendo algo extraordinário, super mega incrível, se tirar isso de você, o que sobra? O que te sobra se você perde o seu prestígio, se você perde o extraordinário que você tá fazendo? Tem que sobrar muitas outras coisas, tem que sobrar muitas outras razões para você estar aqui. Então, a gente acostumou a cultuar somente as coisas extraordinárias. E quando a gente está fazendo algo que é, entre aspas, comum, e é onde a gente deveria ver, porque o extraordinário é aquele ponto final, é aquela linha de chegada, é você se formar na faculdade, a Fernanda Torres ter ganhado lá o prêmio dela. Qual outros exemplos que a gente usou aqui? Comprei um carro, um apartamento. Esse é o extraordinário. Mas... E as outras coisas? E é interessante porque a definição de FOMO fala, eu estava lendo um artigo sobre isso e fala que a definição é esse sentimento de você estar perdendo algo seguido da compulsão de você fazer algo para continuar inserido. Então não é só você sentir que você está perdendo, que você está, sabe? É seguido de alguma compulsão. Então, ou você vai querer continuar ali, consumindo aquele conteúdo ali, sem pensar muito, sem filtrar muito, ou então você vai tomar uma decisão de algo que às vezes você nem... de ir para algum lugar que você nem queria. Eu vi um vídeo de uma menina falando assim, falando sobre FOMO e como ela se sente. Ela falou assim, gente, eu adoro perder tudo. Eu quero mesmo não opinar, eu quero não saber, não me conta. Mas eu fiquei pensando, cara, como que você chega nesse lugar, né? Porque pra você não querer opinar, pra você não querer saber, pra você não querer... Você tem que estar muito em paz com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. Com aquilo que você já tem também. Com aquilo que você já tem. E pra isso você tem que olhar pra dentro. Só que... Nossa, meu Deus, o objetivo desse podcast é a gente ser essa menina. Eu não quero opinar, eu não quero saber tudo, eu não quero ter tudo. O que mais que ela falou? Ela falou, eu adoro perder. Ah, tá. Amo! Eu adoro perder. Eu falei, gente, que ótimo, porque... É aquela reflexão que a gente fez também, assim, né? Eu adoro perder e ela adora perder porque ela está em paz em perder.
É só por isso, né? E às vezes ela tá vendo, a gente só perde aquilo que a gente tem, né? E às vezes o que ela percebeu é que aquilo que ela tava com medo de perder, na verdade ela nem tinha, porque é a vida dos outros, nem a vida dela. Ela entendeu que é na vida real que a gente pode perder alguma coisa, porque isso sim pertence a nós. Mas aquilo que tá acontecendo no outro, sabe, no limite do outro, é dele, não é meu. Então como que eu vou perder aquilo? É um sentimento que não faz muito sentido a gente ficar alimentando. E eu acho que um dos motivos de ser tão difícil da gente transicionar desse fear of missing out da internet para esse FOMO da vida real é muito do fato de que, como as coisas são mais rápidas na rede social, né? Tudo é muito rápido, o story é rápido, você vê as conquistas são muito rápidas, todo mundo é um conteúdo muito rápido, o Reels, o TikTok. E aí a gente acaba perdendo a capacidade de se entreter com coisas simples. De Esse é um contemplar. ponto que a gente tinha tocado no dia que você chegou. Que eu falei, Foi. Ela falou que a irmã dela... Vamos dar o exemplo de Melissa. O exemplo que não deveríamos seguir, mas que todos já estamos seguindo da Melissa, que é a irmã da Milena. Ela falou que ela não consegue ver a irmã dela fazer uma coisa só. Que, na verdade, não é nem só fazer uma coisa só. Ela não consegue ver a irmã dela fazendo alguma coisa sem estar vendo algum vídeo. Ou seja, tudo que ela faz, ela está fazendo segurando o celular com uma mão, vendo um vídeo sobre alguma coisa o tempo inteiro. E você deu um exemplo do seu pai também, né? A gente tá aqui expondo a família inteira. De, às vezes, ele tá, tipo, lavando a louça, passando roupa e ouvindo um podcast. Não que a gente não faça, né, gente? Não vou ser hipócrita. Não, mas eu aqui lembrei também, o exemplo, mas... é assim, que ele tava sentado na televisão, é? vendo televisão, jogando xadrez no celular. Jogando buraco no iPad e o celular com o Instagram aberto, assim... Não que eu não faça isso também. Às vezes eu tô jogando um jogo, eu adoro jogar jogos, eu tô jogando um jogo, aí eu abro um vídeo no YouTube pra assistir o vídeo enquanto eu jogo o jogo. E aí se eu recebo alguma mensagem no meu Apple Watch, eu tô aqui olhando. Assim, quando a gente perdeu a capacidade de só contemplar o que é simples, sabe? Não, se entreter com coisas básicas. Sim. Tipo coisa de criança mesmo, que ela consegue... É tão difícil, hoje é tão difícil que até entreter a criança já se tornou um problema, um desafio, porque eles também já têm acesso a tudo que é muito rápido, né? Não, eu acho que esse é um ponto, assim, loucurado pra gente tocar e entender como que... Porque aí a gente fica no meio do FOMO, porque esse grande exemplo da irmã da Milena, por exemplo, dela tá segurando um celular com uma mão e conversando com os amigos que estão do lado dela, segurando o celular com uma mão e cozinhando, explica como eu não quero perder o que tá na internet, mas eu também não quero perder a vida real. E aí você perde tudo, porque você não tá nem em um, nem em outro, porque é humanamente impossível estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. Dois corpos não ocupam No mesmo lugar. o mesmo lugar, sei lá, espaço, vocês sabem essa frase. Eu deveria Isso é saber. física, né? Isso é física e eu não sei nada de física, mas vocês vão saber essa frase. Então, a gente não consegue estar tirando foto do pôr do sol e apreciando o pôr do sol ao mesmo tempo, porque apreciar é a gente sentir, é a gente... Você tá vendo pela lente do celular, que às vezes fica até mais bonito do que a vida real mesmo. Isso mostra como que a gente tá com medo tanto de perder o que tá acontecendo na vida real, mas a gente também não quer perder o que tá acontecendo na internet. Só que aí você perde tudo. Então eu acho que a gente tem que tomar essa consciência, assim, de tipo, eu vou me obrigar a reacostumar com o entretenimento básico, com fazer uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, eu sou extremamente agitada e eu fiquei perplexa com a Milena aqui. Ela tá uma semana aqui e ela, tipo assim... você fala que você faz isso, mas você faz muito pouco. Então ela vai jogar o joguinho dela no iPad, ela pega o jogo, joga o jogo, fica lá Parece uma viciada no criança, jogo. pega o iPad pra jogar o joguinho. Mas ela vai lá, fica concentrada, focada naquilo. Aí depois, ela só toma um café conversando comigo. E numa paz, que tudo bem, ela tá de férias, mas assim, se fosse eu já ia estar tipo assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, estudar, não sei o quê. Mesmo quando eu estava de férias, eu tava pensando isso, tipo, não, deixa eu pensar aqui num texto, elaborar um texto pra quando eu voltar, eu compartilhar. E não consegui ficar de férias por completo. Eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa em que eu ia tornar isso o meu trabalho. Isso mostra também essa dificuldade da gente se entreter com quase que nada, sabe? A gente ficar numa mesa em volta com os amigos e não ter essa ansiedade
De tipo assim, ai meu Deus, já tá ficando chato isso aqui. Ai meu Deus, o assunto já tá ficando monótono. Tipo, até isso a gente tá com pressa, sabe? De sentar e jogar a conversa fora. Tipo, ah não, essas conversas aqui não vão me acrescentar de nada. Então, deixa eu finalizar pra poder ir embora, pra ir pra minha casa, pra assistir uma série que eu vou transformar em um post. Pra assistir, sei lá, pra dormir mais cedo, pra ir pro trabalho. Então, a gente, até nessa parte de conectar mesmo, a gente tem essa pressa e a gente vai perdendo essa capacidade de estar junto, só estar junto. Sim, e muitas vezes a gente acha que a gente não tem a capacidade de contemplar, né? Pelo menos eu já escutei isso, eu não consigo só contemplar, eu não consigo só ficar parado olhando para alguma coisa. E foi até uma coisa que a gente conversou, que eu acredito que nós fomos criados por um Deus que é criativo e que contemplou. Então eu acredito que todos nós somos criativos e a gente tem essa capacidade de contemplar, assim como ele. Então, pensa em tudo que eu fico vendo as coisas da natureza e fico, cara, como Deus é criativo, como Deus é detalhista, como Deus foi cuidadoso. E como que nós, enquanto criatura, não seríamos criativos também? Esse é um ponto. E o outro é que, depois que ele criou tudo, ele parou, reservou um tempo para contemplar. Então, nós temos essa capacidade intrínseca na gente. Eu acredito que a grande questão é que a gente não para desenvolver essa habilidade, sabe? De, às vezes, nem pedir, sabe? Não sei o público que você fala, o que eles acreditam, mas de, às vezes, até fazer uma oração, sabe? Senhor, me ajuda a contemplar, me ensina a contemplar, eu não sei como contemplar, eu não sei como apreciar, eu acho que é isso. A gente não enxerga valor em fazer uma coisa de cada vez, eu acho. A gente não enxerga valor Porque a gente tem essa cultura que quer coisas. tudo exacerbado, que tem que ser tudo extraordinário. Então, se a gente enxerga que só o extraordinário tem valor, as pequenas coisas não têm. Eu achei esse ponto que você trouxe incrível. A gente pedir, seja no que você acredita, tipo, Senhor, me ensina a contemplar, porque eu acho que essa é a questão também, esse é o X. A gente tá com essa fome de viver a vida real, a gente tá com medo de estar perdendo a vida real, porque a gente tá cansado de tanta informação na internet, mas a gente não sabe como aproveitar a vida real. Então aqui a gente já vai até passando pro nosso quadro de soluções, que é quando a gente traz a gente, depois de fritar os nossos miolos, como que a gente consegue servir uma solução muito bem servida à mesa. Uma delas é essa, né? É a gente trazer pra pedir, começar a pedir, começar a tentar exercitar nas pequenas coisas e sustentar. Eu acho que o mais difícil é você sustentar, porque você começa a fazer uma coisa simples e você já acha chato, e aí você já vai pular pra uma coisa mais, tipo, pra outro entretenimento. Aí você vai pegar seu celular enquanto você faz uma coisa simples. A solução tá em a gente sustentar essa dificuldade, até que a gente reaprenda a contemplar de fato. Por exemplo, eu até agora não consegui começar um quebra-cabeça que eu comprei porque eu tenho medo de surtar, de só pegar um quebra-cabeça e tentar montar. Foi o que uma amiga minha falou assim, mas quando eu fui começar, ela monta quebra-cabeça, tipo, quase todo dia, de muitas peças. Ela falou, mas quando eu comecei sabendo que era muito difícil pra mim. E eu comecei justamente por isso, porque ali era o meu start, era a minha forma de começar a praticar a minha paciência, a minha forma de começar a praticar esse entretenimento básico. Então, eu justamente fiz porque eu sabia que ia ser difícil pra mim. Eu não vou fazer porque é fácil. Eu não vou não começar porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou começar justamente porque eu entendo que eu preciso disso e que vai ser difícil. Tá bom, então a gente tem o primeiro ponto, que é aprender a contemplar. E pedir ajuda pra isso, se você acredita, né? Se você tem uma crença em Deus, pedir ajuda. Mas também não adianta nada você fazer uma oração e não ir pra ação, né? Ou então não adianta nada você querer uma coisa e você não fazer por onde. E aí esse fazer por onde é você sustentar o desconforto que vai ser o começo. A dificuldade que vai ser isso. Até que vire algo rotineiro e gostoso pra você, como foi o quebra-cabeça pra Ana, essa minha amiga. Mas pode ser que pra você nunca chegue a ser confortável e aí você passa pro próximo. Não vai desistir só porque o primeiro não deu certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Sim, o segundo eu acredito que seja não tornar isso tudo uma pauta, né? Porque, não sei se vocês têm esse sentimento, mas a gente tem muito que tudo na internet vira uma pauta, né? Então, não é E a gente tem que estar sabendo de tudo, né? E não é pra problematizar o descanso. Ai, gente, agora eu tenho que fazer a lista do descanso, a minha lista de... Eu acho que não é esse o ponto, porque é isso que a gente vê muito na internet. Então, eu acho que é entender que a vida é muito mais fluida, sabe? Então, tentar não tornar isso um entrave, sabe? De você ter que toda hora resolver alguma questão e pensar e politizar tudo.
Cara, eu acho que não é isso. Eu acho que o fomo da vida real é você aproveitar a simplicidade que é a vida real, que ninguém fica te parando para te falar, o que que você tá achando disso, daquilo. Cara, a vida é muito mais fluida, a vida é movimento. Minha mãe sempre fala isso, que a vida é movimento. Então, é tentar não tornar tudo que a gente absorve na internet uma questão muito grande para a nossa vida, porque às vezes isso impede a gente de aproveitar o que é básico, contemplar o que é simples. E eu, pelo menos, eu fico super ansiosa quando não tô sabendo de uma pauta. Então, a gente parar de achar que a gente tem que estar sabendo de todas as pautas, que a gente tem que tudo, a gente tem que criar um problema. Igual, por exemplo, eu sinto que quando a gente começa a fazer de tudo um grande problema, uma grande pauta na nossa vida, isso fica maior ainda, sabe? Então, a gente... as coisas se tornam mais fáceis quanto menos importância a gente dá pra elas. Por exemplo, é quando você quer começar a comer mais saudável. Então, eu, por exemplo, comia muito, muito, muito doce. Todo dia à noite era, sei lá, uma barra de chocolate. E, por muito tempo, eu tentei... eu ficava me culpando. Nossa, não posso comer, não posso comer. Eu pensava nisso o dia inteiro, pra quando chegava a noite eu ia e comia. Então, não posso comer, não posso comer. Aí, chegava a noite eu ia e comia. Por quê? Porque eu fiz disso uma grande pauta na minha vida. Então, eu só comecei a conseguir, de fato, diminuir a minha comilança de doce à noite, quando eu parei de fazer disso uma pauta, quando eu parei de preencher o meu dia pensando nisso, que eu tinha que fazer isso, que não sei o quê. Então, assim, é isso, é levar com mais fluidez, não sentir tanta culpa em todas as coisas que viram pauta. Uhum. E terceiro, é a gente ser o vídeo que a Milena assistiu da menina, a gente ser mais essa menina, sabe o nome dela? Putz, não sei. Tá. E o pior que eu vi nos shorts A do mocinha. YouTube. A mocinha. O terceiro é a gente ser essa mocinha. Que é o quê? Eu não tô nem aí se eu perder tudo. Eu não tô nem aí de perder isso. Eu não tô nem aí. E ela só tá nem aí. Ela só encontrou essa paz porque ela sabe o que ela tem. Porque ela valoriza o que ela tem. Porque ela não fica querendo ter algo que não é dela. Então, a gente ser mais ela na vida. Eu vou começar a falar essa frase. Eu vou acordar e falar: eu não tenho medo de perder tudo. Eu não preciso ter tudo. Medo de perder o que não é meu. Porque a verdade é essa, ela não tá com medo de perder porque ela sabe que ela tá ganhando o que é dela, que ela tá ganhando as experiências que estão reservadas pra ela no dia dela. Ela sabe que ela não tá perdendo, porque ela nunca teve, sabe? Ela tá em paz porque ela vai ganhar. Porque ela tá muito mais concentrada pra ganhar realmente o que é dela. Então ela tá focada sim. nisso, né? Acredito que temos 3 grandes soluções aqui, né? Sim. Me fala se você tem a quarta, se você já tá fazendo algo que te ajude muito pra gente conseguir parar de ficar tendo esse medo, né? Que eu consigo imaginar muito uma cena da Melissa, irmã da Milena, tipo, segurando o celular com uma mão, vendo um vídeo e segurando a colher de uma panela na outra, assim. Porque eu sou muito essa pessoa. Que a gente consiga, tá bom, vou ver vídeo, eu vou só ver o vídeo. Depois eu vou só mexer na panela. E tá tudo bem se eu perder o que tiver na vida real, porque eu tô aqui agora na internet. E quando eu tiver na vida real, eu vou perder o que tá na internet. E pra fechar com chave de ouro, nosso segundo quadro, os pequenos sábados durante a semana. Vou deixar a Milena contar qual foi o pequeno sábado durante as férias dela. Porque ela nem tá vivendo sábado todos os dias, porque férias, né? Conta pra gente qual foi o seu pequeno sábado dessa semana. Socorro! Eu não tava preparada pra essa. Eu acho que eu sei. Pode falar. Eu acho que o pequeno sábado da nossa... É que a vida tá sendo um grande sábado pra mim, né? Na verdade. Mas eu acho que A vida tá sendo um grande sábado. a vida tá sendo um grande sábado. Só que eu acho que nos dias que eu tô aqui, eu acho que os pequenos sábados são... Porque eu acho que a gente conversou isso em algum momento, né? Que eu acho que os amigos da nossa infância, eles nos conectam com a gente... com Versões uma nossas. versão da gente que nem todo mundo que chega depois na nossa vida é capaz de fazer a gente acessar esse lugar na gente, né? Então eu acho que os nossos vários pequenos sábados é assim, a gente sentada no sofá, tentando achar um filme pra assistir e não assistir nenhum, sabe? Ou dormir assistindo em todos. Ou dormir assistindo em todos, ou da gente sentada na mesa tomando café, conversando, alguma reflexão que a gente tem, sabe? Eu acho que estar junto, tipo, estar perto e, tipo, não é um grande momento, mas é todos os momentos, sabe? Então eu acho que... Não é um grande momento, mas é todos os momentos. Ai, meu Deus. É eu poeta. acho que é isso. Oh, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se você ficou, deixa pra gente um emoticon de mocinha. Pra gente começar a materializar, reverberar a energia dessa menina aí do vídeo que topa perder tudo. É isso! Muito obrigada, Milena, por estar aqui. Obrigada, amiga. Um beijo, até semana que vem. Beijo, pessoal. Foi um prazer estar aqui.